Hoje a gente começa o nosso conteúdo, né? O primeiro conteúdo, ainda aquela parte que eu mandei para vocês referente à atividade diagnóstica, ela não é para agora, né? É para os próximos conteúdos. Então, quem ainda não fez pode fazer, para que a gente possa, para mim, ter uma noção de o que vocês já sabem, né? E o que vocês ainda não sabem. Até, eu não me lembro quem que me mandou e-mails, né? Com dúvidas em relação às questões. Eu até expliquei, né, que não havia necessidade de fazer todas as questões, né, porque era exatamente para mim ter uma noção do que vocês já tinham conhecimento e o que vocês ainda não sabiam sobre aqueles conteúdos específicos, tá? Que daí a gente pode ir adiantando algumas coisas. Muito bem, então hoje a gente começa falando, iniciando o nosso conteúdo de matemática, tá? Com teoria de conjuntos. Permitindo aqui o pessoal entrar. Basicamente, né, nesse último um ano, pelo menos, né, a gente vive da necessidade de grupos, né, principalmente grupos do WhatsApp. Né? Então, todo mundo faz parte do grupo da família, faz parte do grupo dos amigos. Agora vocês têm aí, devem ter, né, o grupo da turma de vocês no WhatsApp. Antigamente, a gente tinha o Orkut com aquelas comunidades infinitas, né, comunidades aleatórias. E a gente tem o Facebook também, que tem várias comunidades, ou alguma coisa que a gente segue, né? Então, basicamente, a gente está envolto em grupos e conjuntos, né? Que seriam, que seriam lugares onde a gente convive, né? Existem elementos, existem pessoas que partilham de uma mesma ideia ou de um mesmo gosto, né? Para a gente fazer parte desse mesmo grupo. Trazendo isso para a matemática, né? Então, juntando aí o matematiquês, nesse conjunto, nesses grupos que a gente tem, eu trouxe aqui o que a gente faz muito no Instagram, né, que é seguir as pessoas, né? Então eu trouxe aqui em referência ao mês de junho, né, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, que é o Gil, né? O Gil que tem 14 milhões, ele tem um pouco menos do que a Juliette do BBB. Então o Gil lá tem 14 milhões de seguidores, né? Se a gente pensar como grupo dos seguidores, ele tem bastante, 14 milhões, e os que estão seguindo ele são lá só 1.995, né, pessoas. Aqui a gente pode diferenciar duas coisas principais, né? Que é o grupo, o conjunto, que é o foco principal do que a gente vai estudar, né? Então, pensando aí nos seguidores, a gente tem o conjunto dos seguidores do Gilberto, e tem cada pessoa que segue ele é um elemento, né? Então, ó, nós temos aqui tio João, aí um João qualquer, pertence ao grupo dos seguidores do Gil. Então, ele faz parte desses 14 milhões. E veja que eu destaquei aqui o pertence. Por quê? Porque eu estou olhando para o grupo dos seguidores do Gil. Beleza. Um dos seguidores dele é o João. O João, a gente vai dizer que ele é um elemento desse conjunto. Então, quando a gente olha para o elemento do conjunto, o cara que segue o Gilberto, e olha para o conjunto, os seguidores, a gente relaciona esses dois carinhas, esses dois entes aqui, seguidor e o conjunto de seguidores, com a relação de pertinência. Então, eu pertenço ou não pertenço a um certo grupo. Né? Eu pertenço ao conjunto dos seguidores do Gil ou eu não pertenço ao conjunto dos seguidores do Gil. Então, o João, nesse caso, ele pertence. E o matematiquês, como é que a gente representa isso matematicamente? O pertencer tem a ver com esse E aqui, ó. Esse Ezinho tá virado para lá. Então, o J representa o elemento. Sempre um elemento vai ser representado por uma letra minúscula. Tá aqui, ó, o nosso João representado por uma letra minúscula. O João, ele pertence ao conjunto de seguidores do Gil, ao grupo dos seguidores do Gil. Então, J pertence a A, né? Dizendo que A é o conjunto de seguidores. Sempre que a gente falar de elemento, então quando a gente está relacionando um elemento de um grupo, a gente vai usar uma letra minúscula. Quando a gente falar do grupo em si,
né, lá do nosso grupo da família, a gente vai usar uma letra maiúscula, tá? Então, se eu quero dizer que a Keila pertence ao grupo de seguidores do Gil, eu vou falar que K, né? Então, dando uma letra minúscula para o elemento, pertence, daí eu utilizo este símbolo aqui, ao grupo de seguidores do Gil, tá? Agora, ó, a Maria, nessa segunda afirmação, ela não pertence ao grupo dos seguidores do Gil. Se ela não pertence, ela não está contabilizada aqui nos 14 milhões, ela só segue lá a Juliette. Como é que eu vou representar isso aqui matematicamente, né? Então, Maria, botei aqui uma letra, não pertence. Eu quero dizer que ela não está nesse conjunto. Como é que eu falo isso? Ó? É o E, esse Ezinho aqui, todo rebuscado, com esse risco. Então, é o E com o risquinho para indicar não pertence a qual grupo? Ao grupo dos seguidores do Gil, tá? Então, sempre quando a gente for falar, pegamos lá um conjunto, um grupo de elementos. Eu quero relacionar relaciono eles com essas inclusões de pertinência, tá? Ou o elemento ele pertence ou ele não pertence a um conjunto, tá? Então, aqui a gente está relacionando elemento e conjunto. Na segunda parte, ó, a gente vai utilizar a relação de dois grupos agora, né? Os grupos que seguem o Big Brother e aqueles que seguem só o Gil, né? Então a gente pode pensar que aqueles que seguem o Gil também seguem o Big Brother, né? Então todo mundo que pertence ao grupo dos que seguem o Gil também pertencem ao grupo dos que seguem o Big Brother. Então a gente pode dizer que o grupo do Gil, dos seguidores do Gil, está dentro do grupo dos seguidores do Big Brother. Ou seja, aqui tem a representação. A gente está relacionando agora dois conjuntos. Seguidores do Big Brother. E a gente está dizendo que o Gil, seguidores do Gil, está dentro do grupo dos seguidores do Big Brother. E como é que a gente representa isso matematicamente? Grupo dos seguidores do Gil, representei aqui por um G, tá? Ele está contido, que é esse C aqui mais alongado, ó. Essa é a representação do está contido, dentro do grupo do Big Brother, que eu representei por esses três Bs aqui. Então, o grupo do Gil está contido dentro do grupo do Big Brother. Eu tenho um grupo maior e o grupo do Gil está lá dentro. Então, a gente utiliza para relacionar dois conjuntos essa relação de estar ou não contido no outro, tá? Então, o grupo de seguidores do Gil está contido no grupo de seguidores do Big Brother. Eu botei um errado aqui, é G, tá? Não corrigi. De outra forma, como é que a gente pode dizer isso de outra forma? Aqui eu estava indo nessa direção, peguei o grupo menor e fui para o grupo maior. O grupo do Gil está contido dentro do grupo do Big Brother. Mas eu quero fazer a relação contrária. Eu quero dizer que o Big Brother contém, né, possui todos aqueles participantes também, né, aqueles seguidores. Então eu falo assim, ó, que o grupo do Big Brother, aqui eu representei errado, botei um C aqui, mas o grupo do Big Brother contém, então esse C virado, certo? Virado ao contrário, os seguidores do Gil, né? O grupo de seguidores do Big Brother contém o grupo dos seguidores do Gil, tá? Então, a gente estava olhando numa direção, né? A gente estava falando de elemento e conjunto antes aqui, né? Nessa parte. E para falar de elemento e conjunto, a gente utiliza pertence ou não pertence, certo? Um elemento ou pertence ou ele não pertence a um conjunto. Quando a gente olha para a relação de dois conjuntos, bem, aí eu vou utilizar o está contido ou o contém. Está contido eu utilizo do conjunto menor para o maior e o contém do maior para o menor, tá?
E a negação é a mesma coisa, né? Eu poderia dizer que o grupo dos seguidores do Gil não está contido dentro do Big Brother. E eu vou usar um C, e aí com um risquinho ali para representar essa relação. Tá certo? Então, essa diferença é bem importante que vocês entendam, né? Quando a gente fala de elemento, estamos dizendo lá que os seguidores pertencem, cada um dos seguidores pertencem ao grupo dos seguidores, né? Eu pertenço ao grupo da minha família, né? Então, o indivíduo, ele pertence a algum grupo, tá? Agora, eu posso dizer que o grupo da minha família, ou o grupo dos meus tios, está dentro do grupo da minha família. Então, o grupo dos meus tios está contido dentro do grupo da minha família. Tá? Então, aí eu estou relacionando dois grupos, utilizo está contido e contém. Beleza? Então, essa aqui é a relação básica que a gente tem que ter como noção inicial quando a gente fala, então, de relação de conjuntos e elementos. E aí a gente vai para alguns tipos de conjuntos, tá? Conjunto infinito. Perdão, conjunto finito. Então, é aquele conjunto que a gente pode dar uma limitação para eles, né? Vou pegar aqui uma canetinha. Vamos ver se consigo ver aqui. Sim. Ó, o conjunto finito é quando a gente consegue contabilizar o número de elementos dentro desse conjunto. Então, eu vou representar o número de elementos por n A. Então, eu quero saber o número de elementos do conjunto A. Como é que eu sei isso? Eu vou lá e conto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos dentro do conjunto A. No exemplo B aqui, ó. Número de elementos de B. Quem que é o conjunto B? Aqui é uma coisa importante, ó. Representação desse conjunto, né? Como que a gente representa? Ó? Conjunto B, sempre que a gente for falar em conjunto, a gente vai utilizar sempre as chaves, tá? Para início e fim do conjunto. Esse primeiro carinha aqui, ó, X, tá? Ele representa os elementos. Então, nesse caso, o X aqui representa os seguidores. Então, X são os seguidores. Tais que, então, ó, ou os participantes do Instagram, a gente pode pensar assim. Tais que esses caras aí seguem o Gil. Tá? E aí, como é que eu sei quantos são? Eu vou lá olhar lá no Instagram. Ó. Nessa atualização, eles são 14 milhões. Então, o número de elementos de B vai ser 14 milhões. Tá? É um conjunto grande? É um conjunto grande, mas é um conjunto finito, porque eu consigo contar exatamente a quantidade de elementos dentro desse conjunto. Quando a gente fala de conjunto infinito, tá? Eu não consigo enumerar quantos elementos tem lá dentro. Então, as formas de a gente representar, ó, eu sei que começa no 2, depois 8, 4, 6, 8, 10, 12, sei o próximo, seguindo o padrão aqui, né? Seria 14, 16, assim por diante. E vejo que aqui tem umas reticências. Essas reticências indicam que o conjunto continua sem fim, tá? Não existe um último elemento, certo? Então, esse conjunto, descrito desta forma, ele é dito um conjunto infinito. Eu não sei quantos elementos tem lá dentro. Da mesma forma, se eu for pegar esse conjunto B aqui, ó, o que ele está me dizendo? Diga. Diga, Eduardo. Liguei o microfone sem querer. Beleza. Então, o conjunto B aqui, o que ele está nos dizendo, né? Abrir chaves, fechar chaves aqui, que eu estou pegando os elementos, os números dessa forma, x, dei um nome para eles, tá? Nesse caso, eu escolhi o x. Tais que x é ímpar. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que o conjunto B, ele é formado por todos os elementos, ou por todos os números ímpares, né? Então, 1, 3, 5, 7, 9, e assim por diante, né? Poderia considerar também os negativos ímpares, né? Peguei aqui só os positivos, ó, 1, 3, 5, 7, 9, infinito. Então, esse conjunto também é um conjunto infinito, porque eu posso continuar enumerando aqui
infinitamente os elementos que são ímpares. Da mesma forma, o conjunto C, ó, dei um nome para os elementos desse conjunto, Y. Então, lá os números Y, tais que representa essa barrinha, tá? Essa barrinha aqui a gente traduz como tal que. Então, Y, tal que Y é múltiplo de 5. Então, são todos os números múltiplos de 5, que são o próprio 5, o 10, o 15, o 20, o 25 e assim por diante. Que aqui também a gente tem um conjunto infinito se a gente pensar nos positivos e nos negativos. Tá certo? Caso vocês não estejam entendendo, podem me interromper ou perguntar, tá? Se eu estiver falando muito rápido também. E por fim aqui, esses outros dois conjuntos que a gente precisa saber a definição, que é o conjunto vazio e o conjunto unitário. Até pelo próprio nome a gente já sabe, né? O conjunto vazio vai ser aquele que não possui nenhum elemento e o conjunto unitário vai ser aquele que possui um único elemento. Então, no conjunto A, ele está dizendo aqui que são os elementos da forma x, tal que x é um número natural e 2 menos x é igual a 6. Beleza, vamos resolver aqui para ver se a gente descobre qual é esse elemento x. 2 menos x igual a 6. Passo esse cara para o outro lado, tem que menos x é igual a 6 menos 2. Então, menos x é igual a 4. Multipliquei aqui por menos 1. Eu tenho que x é igual a menos 4. Menos 4. Será que é um número natural? Não. Depois a gente vai ver que ele não é um número natural, tá? Esse aqui é um número inteiro. Então, x igual a menos 4 seria a solução para essa equação aqui. Logo, não tem nenhum número natural que satisfaz essa equação. Ou seja, o conjunto A não tem nenhum elemento. E aí, como que a gente representa isso? Assim, com as chavezinhas, sem nada dentro, ou com um zero e um risco, tá? O A é um conjunto vazio, certo? Então, ó, o A, como aqui a gente descobriu que a única solução era o menos 4, quer dizer que não tem nenhum elemento aqui dentro do conjunto A. Então, o conjunto A, ele é vazio. O conjunto B só é formado somente pelo elemento 3, então a gente diz que esse conjunto B só tem um elemento, né? O número de elementos de B é igual a 1, o que implica então que ele é unitário. Certo? Então, nosso conjunto B aqui ele é unitário. O conjunto C, ó, representado por duas chaves, uma aberta e fechada já na sequência. Então, isso aqui indica um conjunto vazio. Certo? E aqui, da mesma forma, ó, x, tal que x é a solução desta equação, na letra D. Vamos resolver aqui em cima, ó, 2x menos 3 igual a 0. Isolo o x ali, ó. Então 2x vai ser igual a 3, x vai ser igual a 3 meios, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, a solução, o único elemento do conjunto D, aqui, o único elemento do conjunto D é o elemento 3 meios, o que implica então que o nosso conjunto D ele é unitário. Certo? Então, basicamente é isso, ó. Vimos lá como é que a gente relaciona elemento e conjunto, como a gente relaciona conjunto e conjunto, e verificamos aqui alguns tipos de conjunto, tá? Agora a gente vai fazer algumas atividades. Vou manter aqui, que depois eu compartilho esse PDF dessa forma. Então, vamos aqui aos exemplos, tá? Qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompam. Se H, então é esse conjunto aqui, menos 1, 0, 2, 4 e 9, ele quer que reescreva cada um dos conjuntos seguintes enumerando, né?
Está escrito errado. Numerando seus elementos. Muito bem. Vamos lá para o conjunto A. O nosso conjunto A são os elementos. Então, aqui ele está dando um nome para os elementos do conjunto A. Chamou de X. Poderia ter chamado de qualquer outra letra. Tá? Chamou de X. X, tais que esse elemento X, ele pertence ao H. Então, ele vai escolher aqui dentro desse nosso conjunto, tá? Dentro do conjunto H. E ele é menor do que 1. Então, aqui ele está me dando, ó, uma condição. Certo? Aqui ele está me dando uma condição para pertencer ao conjunto A. Né? É que nem lá pertencer ao grupo da família. Só vai pertencer ao grupo da família se estiver perto da família. Essa é uma condição. Né? Então, aqui, para pertencer ao grupo A, o X tem que pertencer ao H, então tem que pertencer a esses elementos aqui, tem que ser um desses. E, além disso, tem que ser menor do que 1. Muito bem, olhando aqui para o conjunto H, quais que são menores do que 1? O 0, né? E o menos 1. Então, o conjunto H, ele é formado simplesmente pelos menos 1 e pelo 0. Tá? Então, ele tem dois elementos, né? A gente pode colocar aqui que o número de elementos de A é igual a 2. Tá? Então, esse é o nosso conjunto A, descrito da primeira forma. Então, vamos para o B aqui, ó. B. De novo, ele nomeou os elementos como sendo X, tais que X pertence a A, então ele vai escolher aqui de novo, ó, e satisfaz essa equação aqui, ó, 2x menos 1 igual a 2x menos 1 sobre 3 igual a 1. Então, 2x menos 1 sobre 3 igual a 1. O que eu tenho que fazer? Isolar x, né? Passo esse cara para o outro lado, vou ficar com 2x menos 1 igual a 3. Passo 1 para lá, 2x igual a 3 mais 1. Então, 2x vai ser, perdão, 2x vai ser igual a 4, x vai ser igual a 4 meios, isso aqui é 2. Então, o único valor de x que o conjunto B vai aceitar é x igual a 2, e isso se ele pertencer ao conjunto H. Daí a gente vai lá olhar, ó, tem 2 no conjunto H? Tem, ó, tá aqui, 2. Então, o nosso conjunto B é formado somente pelo elemento 1. Né? Então, o número de elementos de B é 1, ou seja, ele é um conjunto unitário, tá? Dentro das definições que a gente viu. Conjunto C. Passamos para o próximo aqui, ó. Conjunto C. X, tal que X pertence a H, e X é um quadrado perfeito. O que é ser um quadrado perfeito? É quando dois números, um vezes o outro, dá um elemento, ou seja, que existe uma raiz perfeita dele, né? Que é o nosso caso aqui do 4 e do 9. Então, pertence ao H e é quadrado perfeito, 4 e 9. Certo? A letra D. Os elementos x, tais que x pertence a H e x é menor do que 0. Então, dentro desse conjunto, quais são menores do que 0? O menos 1. Menos 1. Aí, fechamos, ó. Aqui, número de elementos de C. Perdão. Número de elementos de C é 2 e o número de elementos de D é 1. Ou seja, ele é um conjunto unitário. E o último aqui, só para a gente finalizar esse exemplo, x tal que x é a solução desta equação aqui, vai dar um outro conjunto unitário, né? Porque eu tenho que resolver a equação 3x mais 1 igual a 10. Então, isolo x aqui, vou ficar com 3x igual a 10 menos 1. 3x vai ser igual a 9, quer dizer que x vai ser igual a 3, né? Passa esse cara lá dividindo, 9 dividido por 3 é 3.
Aí eu vou olhar, né, se 3 faz parte do conjunto H. Daí, ó, não tenho 3 aqui. O que que eu faço? O meu conjunto E vai ser um conjunto vazio, porque eu preciso que o X esteja no H e seja a solução desta equação. Ou seja, não tem nenhum elemento que satisfaz as duas condições, né? Pertencer ao H e ser solução. Ou seja, esse conjunto aqui é um conjunto vazio. Certo? Vocês estão entendendo? Não estão entendendo nada? Vamos lá para o nosso exemplo 2, para ele funcionar. Agora não funciona. Que parte tu não entendeu, Pedro? Só fechar aqui e eu abrir de novo. Tá, eu já tento te explicar de novo aqui. Já vou abrir aqui ele. Tá. Vamos fazer mais um exemplo, Pedro. E eu já volto e a gente eu termino essa parte aqui. Eu já te explico daí bem certinho esse exemplo aqui, tá? Pode ser? Beleza. Então tá. Vamos lá para o exemplo 2, depois a gente volta ali. Só para a gente finalizar aqui esse conteúdo e depois a gente tira bem certinho as dúvidas. Ó, dados os conjuntos A, B e C, verifique. Bom, nesse caso aqui eu quero destacar duas coisas para vocês, tá? Primeiro, é como que a gente pode representar esses conjuntos. Na maioria das vezes, lá para resolver alguns outros problemas aplicados, a gente utiliza o que a gente chama de diagrama de Venn, que é essas bolotinhas aqui onde a gente vai distribuir os elementos, tá? Ó, aqui está o meu conjunto B. Peguei os elementos que estavam aqui, ó, no conjunto B, e distribuí dentro desse balãozinho aqui. Isso aqui é o que a gente chama de um diagrama de Venn, tá? Então tá lá o 0, 1, 2, 3, 4 e 5, todos os elementos do conjunto B, tá? Agora, ele quer saber se o conjunto A está contido dentro do B. Ó, ele está relacionando agora dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Como é que eu vou ver se está contido ou não? Eu vou analisar elemento a elemento. Ó. O 0 está no A e está no B. Ok. O 1 está no A e está no B. Certo. O 2 está no A e está no B. E o 3 está no A e também está no B. Ou seja, ó, esses carinhas aqui, em vermelho, ó, destacar aqui com balãozinho vermelho, pertencem ao conjunto A. Então, o A está contido em B. Ó, todos os elementos do A estão lá dentro do B, certo? Beleza, então a primeira afirmação verdadeira. O C não está contido, então aqui esse símbolozinho do C aqui, deixa eu ver se eu aumento, vou botar para cá esse balãozinho, eu consigo aumentar aqui essas letras, vou botar um 18. Ó, aí ficou melhor. Então aqui a primeira estava ok, né? Verificamos aqui que todos os elementos de A estão em B. Agora, esse segundo aqui, ó, ele está me dizendo que o C não está contido em A. Ou seja, os elementos do C, nem todos estão no A, né? Pode ser que algum esteja, mas todos não estariam. Então, vamos verificar. Ó.
O 0 está no A? Vamos botar uma outra cor aqui. O 0 aqui, ó, tá aqui no A? Tá ok, tá aqui no A. Ó. O 2 está no A também. E o 5? Ah, o 5 não está no A. Então, beleza. O C não está totalmente dentro do A. Por quê? Porque o 5 não está aqui dentro. Então, beleza. C não está contido em A. Como é que a gente poderia representar isso em balãozinho? Vamos fazer um balão para o A aqui. Então, meu conjunto A. Ó, eu tenho o 3, o 1, o 0 e o 2. E aqui eu tenho o C, ó. Aqui é o meu conjunto C. Aqui está o C do lado, ó. Por quê? Eu tenho este pedaço aqui, onde está o 0 e o 2, que são elementos comuns tanto a C quanto ao A, certo? O 0 e o 2. E o 5, que está aqui sozinho. Logo, o C não pode estar contido no A, porque está sobrando esse cara aqui. Né? Se o 5 estivesse no A, aí sim, estaria ok. Agora, vamos analisar a sentença B, ó. C, perdão. B contém o conjunto C. Ou seja, todos os elementos de C estão dentro de B. Vamos olhar, o 0, 2 e 5, 0, 2 e 5. Tá ali. Ó, o C tá aqui, ó. Conjuntinho em verde, ó. 0, 2 e 5. Esse aqui é o meu conjunto C. Tá? Então, o C realmente está contido, ou B contém o conjunto C. E como a gente viu que o A está contido em B, o B não pode estar contido dentro do A, né? A menos que eles sejam iguais. Então, o B não está contido dentro do A. Isso aqui é verdadeiro, tá? Vamos ficar por aqui. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Além do Pedro ali, que eu vou explicar mais específico para o Pedro agora no final. Para mim ficou tudo claro, professor. Beleza. Então, a gente encerra aqui.